Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui com mais uma disciplina do curso de Pedagogia EAD do Instituto Kleber Leite, Alfabetização e Letramento. Neste capítulo, vamos ver a linguagem, a alfabetização e o letramento, as suas concepções, suas práticas e seus subsídios. A alfabetização é um processo de aquisição de leitura e escrita, a iniciação de um sistema ortográfico e a habilidade de usar esse código para se comunicar. Letrar e alfabetizar, embora pareçam ter o mesmo significado, eles se diferem nas suas práticas. De acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, o ensino da linguagem tem que abordar 3 aspectos importantes: a leitura, a interpretação e a escrita. É importante alfabetizar letrando, para que a criança seja inserida no seu contexto cultural, na sociedade. A alfabetização consegue desenvolver também a capacidade de socializar o indivíduo no meio em que ele vive. É um processo responsável pelo aprendizado do alfabeto, a sua utilização como código de comunicação e a apropriação do sistema da escrita, além da compreensão do princípio alfabético, indispensável no domínio da leitura e da escrita. Através dela, o indivíduo constrói a gramática e suas variações, a capacidade de ler, de compreender, de escrever textos e ainda operar os números. Esse processo não se resume apenas na aquisição dessas habilidades, como também na capacidade de interpretar, compreender, criticar, ressignificar e produzir o conhecimento. Todas essas capacidades só vão ser concretizadas se os alunos tiverem condições de ter acesso a todos os portadores de texto. Ele precisa encontrar o uso social dessa comunicação para que a aprendizagem ocorra. É um processo que despende muita atenção no seu período de educação infantil. Já o letramento é a apresentação da linguagem falada, por meio de sinais incorporados às funções de capacidade de ler e escrever. Originalmente, a palavra letramento é uma tradução para o português do termo literace, que vem do latim litera com o sufixo si, denotando um estado de quem está aprendendo e escrevendo. O termo introduzido primeiramente foi por Mary Cato, em 1986. Ela é uma educadora e pesquisadora da Unicamp e quis contribuir com a educação encontrando um novo termo para um novo fenômeno. Esse estudo começou no campo das ciências linguísticas, com o objetivo de delimitar o impacto social sobre a alfabetização. No entanto, acredite, existem pessoas analfabetas, adultas, porém letradas. Isso mesmo. Saber ler e escrever conhece as funções da leitura e da escrita na sociedade do seu dia a dia. Por exemplo, quando algum analfabeto lê um ônibus ou lê uma receita, este indivíduo ele é letrado e não alfabetizado. Logo, tem se tornado necessário não apenas saber ler e escrever, mas também é preciso saber onde usar essas competências. A função da escola é proporcionar situações para que se desenvolva essa alfabetização e seja ampliado, motive e permita o acesso a livros, revistas, biblioteca virtual, etc. O conceito de letramento veio para organizar a nossa prática escolar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem da língua portuguesa e dos demais códigos. E por fim, é através da reflexão sobre o conceito de letramento
e as dificuldades empíricas da sua mensuração que entendemos o quão importante é ele andar junto com a alfabetização. Magda Soares, uma grande estudiosa da área, afirma que o sujeito alfabetizado sabe ler e escrever. O letrado possui o domínio da leitura e da escrita nas mais diversas situações. Neste quadro, podemos observar algumas diferenças, sutis diferenças, entre o conceito, o uso, como deve ser o indivíduo, as atividades envolvidas e o ensino. A alfabetização e o letramento são extremamente importantes para a nossa prática didática e devem sempre andar de lado a lado. O uso da alfabetização é individual da leitura e da escrita, e o letramento é um uso social da leitura e da escrita. O indivíduo alfabetizado é um sujeito que sabe ler e escrever, e um indivíduo letrado é uma pessoa que sabe usar a leitura e a escrita de acordo com as possibilidades sociais que ele precise. O ensino da alfabetização deixa o indivíduo apto a desenvolver os métodos da aprendizagem da língua. O letramento habilita o sujeito a utilizar a leitura e a escrita nos mais variados contextos sociais. Aqui temos algumas referências que vão complementar os seus estudos, continuando com o nosso capítulo sobre alfabetização e letramento. Vamos ver os métodos de alfabetização, inclusive o montessoriano e o freiriano, dois grandes e importantes métodos. O processo da alfabetização é uma forma como milhares de pessoas aprendem a ler e escrever. São utilizados os mais variados métodos e cada professor e pedagogo tem que se adaptar ao melhor para si e para seus alunos. As dúvidas se instalam o tempo todo. Qual será o melhor método a usar? A alfabetização tem que oferecer oportunidades para os seus alunos para que eles aprendam de forma consciente e consistente. E os mecanismos da aprendizagem têm que ter um senso crítico e social. Segundo Jacqueline Moe, uma grande estudiosa, a alfabetização é um processo mecânico que está vinculado às habilidades de codificar e decodificar os grafemas e fonemas. Qualquer método de alfabetização nos dias atuais persiste na repetição excessiva das letras, das sílabas e das frases. Os métodos de alfabetização surgiram da necessidade de se aplicar práticas que desenvolvesse a habilidade da escrita e da leitura, impondo certas regras. Alguns métodos que vamos ver são o tradicional, que é um método centrado no professor. Ele é muito utilizado mesmo nos dias atuais. Ele tem a função de passar o conteúdo, sendo que o aluno vai ficar passivo. Essa metodologia tem a concepção de que a aula deve acontecer somente dentro da sala de aula e acaba se tornando um processo massivo e cansativo. A consequência de usar este método é produzir alunos desinteressados e desmotivados para a sua aprendizagem. Não permite que o aluno seja participativo. Não valoriza seus esforços espontâneos e nem a construção coletiva. Um segundo método é o método sintético. Ele é baseado no behaviorismo e o aluno faz correspondência entre o oral e o escrito. Ele se pauta fundamentalmente numa correspondência e a sua prática inicia-se de um grau de dificuldade mais simples até chegar no mais complexo, trabalhando a partir das partes para chegar num todo. Simplificando, é como se fosse para você, professor e pedagogo, ensinar das letras
até a montagem do texto. A criança, para iniciar este método de alfabetização, primeiro domina o alfabeto, depois as sílabas, depois as palavras, as frases e, finalmente, o texto. A aprendizagem através deste método também é feita através da memorização e repetição, como no anterior. Mas os alunos encontram dificuldade em compreender e criar textos. Quase não há prazer pela leitura. Um terceiro método é o método analítico. Desenvolvido a partir do construtivismo, defensor da teoria que a aprendizagem acontece por insight. O que seria um insight? O insight é a capacidade de aprender instantaneamente, de forma completa, sem silabação. A silabação, para exemplificar, é como se você ensinasse ao seu aluno, por exemplo, diga a palavra abelha. Do ponto de vista linguístico, esse método deve começar por um nível complexo para aos poucos ir dando continuidade, num nível mais avançado, pois a língua falada é diferente da escrita. É um método bastante confuso. Por se basear nas pesquisas de Piaget sobre a construção do conhecimento, este método é o resultado da construção do próprio indivíduo. Piaget acreditava que o indivíduo aprendia apenas por olhar e ele construiria em cima desse conceito o seu próprio conhecimento. Toda aprendizagem deve ir além da escola e deve ser levado em conta as suas experiências pessoais. Um quarto método seria um método propriamente dito construtivista, baseado na aprendizagem da reflexão e leve em conta a história de vida do indivíduo. As classes de alfabetização dentro do método construtivista são construídos por alunos que apresentam o seu histórico familiar, suas histórias de vida, e o construtivismo leva em consideração estas diferenças, partindo de um pressuposto que não existe uma sala de aula homogênea. Cada aluno aprende ao seu método, ao seu tempo. O objetivo geral dessas reflexões buscou um referencial científico. Maria do Rosário Mortati apresentou essas reflexões e situou a alfabetização no Brasil em 4 momentos históricos. No primeiro momento, o método utilizado baseava-se na palavração e se opunha aos métodos até então utilizados. Num segundo momento, o método considerado novo revolucionário era o analítico. No terceiro momento, entram em discussões os métodos para o ensino da leitura no Brasil, considerados rápidos e eficientes. Havia uma urgência na alfabetização. E no quarto momento, existe um período histórico no Brasil que existe uma disputa entre os defensores do construtivismo e do tradicional, que é o uso da cartilha. Além desses métodos todos, temos o montessoriano, que foi desenvolvido por Maria Montessori, afirma que todas as crianças aprendem a partir do espontâneo e precisam do concreto para aprender. Outro método importantíssimo é o freiriano, que alfabetizaria a partir de palavras geradoras. Paulo Freire, que foi o seu precursor, ele alfabetizou 300 adultos em 40 dias, utilizando a própria experiência de vida desses adultos. A partir de palavras que faziam parte do seu dia a dia, do seu contexto, ele iniciava uma alfabetização e daquela palavra ele a dividia em sílabas e com essas sílabas formavam-se novas palavras. O método elaborado por Freire é interessante, de fácil aplicação, e ele pode ser aplicado em jovens e adultos, que foi o seu maior centro de estudo, mas também em crianças. A linguagem e o diálogo eram elementos constituídos da teoria do Paulo Freire, direcionaram as suas pesquisas e a partir dessa pesquisa ele elaborava o material que ia ser usado nas suas aulas. Usava muito o alfabeto móvel, que se constitui de pequenas letras
Podem ser dos mais diversos materiais, EVA, madeira, MDF, e com esses alfabeto móvel, o indivíduo construía novas palavras. No seu livro Educação com Prática para a Liberdade, ele dividiu este processo todo em 5 fases e, segundo o autor, a alfabetização precisa de uma investigação, de uma tematização e de uma problematização. Nesses 3 itens, é necessário que o professor, mais uma vez, consiga direcionar o método que vai ser usado da melhor forma para seus alunos. Agora nós vamos ver como se dá a aquisição da linguagem oral e escrita e como é o desenvolvimento do pensamento da criança nesse processo de alfabetização. A linguagem oral, ela se constitui como parte imprescindível na construção do mundo verbal da criança e estão ligados em vários estudos, inclusive na própria escrita. O trabalho com a linguagem oral se baseia e se aplica nos princípios básicos desde a educação infantil, não apenas a partir do 1º ano do ensino fundamental. Entretanto, os aspectos da linguagem escrita são relevantes e complexos e não devem ser negligenciados, pois o conhecimento da criança e dos processos de codificação da escrita e da leitura relacionam os sinais impressos ao som da linguagem. A linha psicológica educacional que mais estudou sobre isso foi a de Vygotsky, que afirmava que a criança modifica o meio assim como o meio é modificado pela criança. Existe uma interação e uma correspondência entre ambos. Nas ideias de Vygotsky, a construção do pensamento acontece numa zona cerebral. Ela é de uma forma cultural e não de um processo natural. A aprendizagem acontece na relação que existe entre a distância do que a criança aprende sozinha e quando a criança aprende com a intervenção de algum adulto. Esta distância é chamada de zona de desenvolvimento proximal. A noção da zona de desenvolvimento proximal refere-se à distância entre o nível de desenvolvimento do indivíduo e sua capacidade de responder à situação. Após utilizar instrumentos externos, que nesse caso seria a intervenção de um terceiro, o indivíduo cria uma mediação interna e responde às situações com base nos conceitos e em outros recursos já internalizando. Então, trocando em miúdos, o indivíduo aprende, mas relaciona com aquilo que ele já tem internalizado sobre o assunto. A linguagem é um dos signos de grande importância dentro de um grupo social e adquiri-la constitui um processo significativo humano. Portanto, são as relações das crianças com o grupo que ela está inserida que pode tornar ativa as linguagens orais e escritas e desenvolver da melhor forma e de uma forma positiva sua alfabetização. De início, podemos observar que o pensamento e a linguagem têm várias origens, inclusive iniciando com os balbúcios, quando bebês. Mas tanto o desenvolvimento sensório e cognitivo quanto o motor convergem para o desenvolvimento da formação do pensamento discursivo. O pensamento é formado conforme a organização do ambiente e dos objetos em relação à criança, permitindo que o processo mental do ser humano perceba e modele a sua visão do mundo. Ele é o construtor do conhecimento e o principal veículo para o processo de alfabetização. Incapaz de definir uma impressão, a criança simplesmente irá expressá-la, usando uma linguagem exclamativa, muitas vezes expressiva, fixando suas características essenciais e verbalizando somente os elementos importantes, como, por exemplo, uma criança quando está com fome ou com dor, muitas vezes não sabe se expressar verbalmente, mas a capacidade de pensar faz com que ela se expresse visualmente e todos à sua volta acabem entendendo a sua necessidade.
Assim, no processo educativo, a linguagem da criança, ao atribuir sentido a algo, é confrontada com a percepção que ela tem dos objetos e das relações que eles têm entre si. Para superar esta barreira, o professor deve transformar as suas práticas educativas, considerando a interação social como um elemento importante para promover as oportunidades de aprendizagem. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.